Olá, tudo bem? Aqui é a Ana Lopes do maisaprendizagem.com.br e a ideia da videoaula de hoje é brincar um pouco com esse infográfico que eu achei na internet. E por que eu quero discutir esse infográfico com você? Porque o tema dele é justamente melhorar a sua aprendizagem de A a Z. Então ele faz uma brincadeira com o alfabeto e para cada letra do alfabeto ele dá uma dica de como melhorar a sua aprendizagem. E isso tem tudo a ver com a gente, né? Porque aqui no Videoaulas o nosso foco principal é fomentar a aprendizagem autodidata. E a primeira letrinha, A, já é um pequeno desafio de tradução. A expressão em inglês é be accountable. E, na verdade, o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que se apropriar da sua aprendizagem. Você tem que ser responsável por ela. Você tem que definir aquilo que é importante aprender e não só definir, mas também encontrar os caminhos para aprender aquilo que você precisa ou que você acha que precisa aprender. Tá? A letra B, ela é bem mais fácil de traduzir. Believe in yourself. Quer dizer, acredite em você mesmo. Acredite que você consegue aprender. E o segredo aqui é praticar. Quanto mais você dá conta de aprender coisas novas, mais você consegue acreditar que vai dar conta da próxima coisa nova que você tem que aprender. Então já vimos aqui a letra A e a letra B. Agora vamos ver a letra C. A letra C, a frase é connect the dots, ou seja, ligar os pontos. Quer dizer o seguinte, aquilo que você aprende não é um conjunto de informações isoladas. Normalmente, você aprende melhor se você consegue conectar tudo que você está aprendendo, inclusive com coisas que você já sabe. Então, isso é uma habilidade muito importante de desenvolver. Quer dizer, não ver cada informação como uma coisa isolada, mas sim como alguma coisa conectada com outras informações que você já tem. Tá? Então, essa é a letra C. A letra D é uma letra bem importante. A frase é deconstruct new skill. Quer dizer o seguinte, que você deve desconstruir uma nova habilidade. Ou seja, se você quer aprender uma nova habilidade, você deve decompor essa habilidade em elementos menores e, a partir dessa decomposição, trabalhar cada elemento separadamente. De preferência, aqueles elementos em que você tem mais dificuldade. Esses é que devem ser mais trabalhados. Então, essa foi a letra D. Agora, a gente vai ver a letra E, que é se engajar com os outros. A ideia aqui é que você não fique estudando muito isoladamente, que você converse com outras pessoas a respeito daquilo que você está fazendo. Tá? Então, essa foi a letra E, do engajamento. A próxima letra é a letra F, de prática focada. Isso é um outro nome para prática deliberada, que é um assunto que eu já discuti bastante no Mais Aprendizagem. E prática deliberada é uma forma de prática em que você pega um pontinho, geralmente o seu ponto fraco naquela habilidade. Lembra lá do desconstruir? Então você desconstruiu em vários elementos, pega um elemento daquele e foca a sua prática naquele elemento. Isso é, comprovadamente, a forma mais rápida de você melhorar a sua nova habilidade. Então, essa foi a letra F. A letra G é, na verdade, uma expressão idiomática que é para dizer comece, né? Inicie. Ao invés de você ficar com medo, achando que não vai dar conta, ou achando que não vai ter tempo, ou achando qualquer outra coisa a respeito daquilo que você precisa aprender, fecha o olho e pula. Começa, porque aí você ganha velocidade, você ganha motivação e aí as coisas começam a caminhar. Se você não der o primeiro passo, elas vão ficar do jeito que estão agora. E aí você tem que decidir, é isso que você quer? Então essa foi a letra G. A letra H fala de 3 ações que você deveria tomar para tentar entender melhor os fenômenos do mundo ao seu redor, por exemplo. Tá? Então essas 3 ações são
Crie uma hipótese, teste essa hipótese e ajuste a sua hipótese de acordo com os resultados. Isso aqui é muito interessante para você estudar ciências, mas também pode ser usado em várias outras áreas. Então, essa foi a letra H. Crie hipóteses, teste e ajuste. Tá? E aí, agora a gente vai para a letra I. E a letra I é: use a sua imaginação. As pessoas associam o saber com uma coisa extremamente racional e lógica. Mas, na verdade, quando você usa a sua imaginação para fazer as associações, por exemplo, entre as coisas que você está aprendendo e as coisas que você já sabe, você consegue aprender muito melhor. Então, não tenha medo de imaginar as coisas mais loucas em cima daquilo que você está vendo, de ter uma crítica engraçada em cima daquilo que você está vendo. Uma outra maneira interessante de usar a imaginação é usar a imaginação para você criar novas maneiras de estudar. E como é que você faz isso? Você experimenta métodos novos, em cima desses métodos você vê o que funciona e o que não funciona para você e vai criando variações desses métodos. Essa é uma forma excelente de usar a imaginação para aprender melhor. Então, e essa foi a letra I. A próxima é bem interessante. Encontre alegria na aprendizagem. É muito difícil você se dedicar a alguma coisa que só te chateia. Tá? É claro que nem sempre as condições são ideais, né? Muitas vezes você tem coisas que você gosta e coisas que você não gosta e que você tem que dar conta de aprender, mas tente encontrar formas mais leves de aprender. Uma forma interessante e que eu observei em alguns alunos meus de um treinamento em que eu ensino a estudar por meio de mapas mentais, foi que, à medida que eles iam usando desenhos para melhorar a retenção do material, eles iam também se divertindo. Eu enfatizo muito num determinado momento do treinamento o uso de cores e desenhos. E aí eles se sentem meio que voltando para o jardim da infância, porque eles vão colorir, eles vão desenhar, aí as pessoas não têm muito jeito para desenhar, os desenhos saem engraçados. E com isso, o próprio estudo fica mais divertido, mais leve, independente de você gostar ou não daquele assunto. Então, encontre a sua alegria. Tá? Agora nós vamos para o K. O K é bem interessante também, porque ele fala do gerenciamento pessoal de informação. Tá? Isso é uma maneira bastante sofisticada de falar organize-se. Você precisa organizar o conhecimento, as informações que estão chegando para você de uma maneira coerente. E na hora que você faz essa organização, você automaticamente aprende melhor essa informação. Porque você faz conexões, porque você vai saber onde encontrar a informação que você precisa na hora que você precisa. Tá? Então, essa organização, esse gerenciamento do seu conhecimento, da sua informação, ela é super importante para quem, principalmente para quem tem muita coisa para estudar. A letra L, ela é bem simples. Escute mais. Ou seja, se você quer aprender, você não pode ser o dono da verdade. Você tem que saber escutar o que os outros estão falando. Tá? Então, aqui é meio que um exercício de humildade às vezes. Então, se você quer aprender, realmente escute mais quem te dá, de repente, alguma informação que não exatamente corrobora aquilo que você já sabia. A letra M, ela é uma letra bem interessante e, fazendo uma tradução literal, seria crie espaço, faça espaço, ou seja, crie espaço na sua vida para aprendizagem. Tá? Se você, a última coisa que você pensa em fazer é estudar, se você não tem um horário para estudar, fica muito difícil você aprender alguma coisa mais complexa. Tá? Então, esse criar espaço tem a ver com criar espaço na sua vida mesmo, no seu horário, na sua rotina, para aprender coisas novas. E aí você melhora a sua capacidade de aprender. Porque a persistência, na verdade, a consistência, ela vai te levar a um aprendizado contínuo e cada vez maior.
Então, essa é a letra N. A letra N, a frase dela é: construa uma rede aqui de pessoas interessadas no assunto que você está aprendendo. Então, se você está fazendo uma faculdade de alguma coisa, você pode fazer uma rede dos seus colegas de turma, uma rede de todos os alunos daquele curso. Se você tem um hobby que você quer aprender profundamente, você pode encontrar, principalmente na internet, hoje em dia isso é muito fácil de fazer, você pode encontrar grupos de discussão sobre aquele assunto e conhecer pessoas que falam sobre aquele assunto. Isso é muito importante porque amplia muito as possibilidades de aprendizagem. Tá? E lembra que a gente já tinha falado antes da questão de discutir aquilo que você está aprendendo. Isso ajuda muito a reforçar a aprendizagem, até a compreender melhor aquilo que você está absorvendo. A próxima letra é a letra O de observar. Então, a ideia é que você seja atento àquilo que está acontecendo à sua volta, atento àquilo que você está estudando, de forma que com isso você consiga aprender melhor. Então, por exemplo, um professor está fazendo uma demonstração de alguma coisa que é extremamente prática. Então, observe com atenção. Não olhe de uma maneira desleixada, né? Tenha atenção naquilo que ele está demonstrando, porque ali tem um monte de informações interessantes. A letra P também traz uma dica muito importante. Encontre uma paixão. Por que encontrar uma paixão é importante para a aprendizagem? Porque quando você encontra uma paixão, você sai à caça de conhecimento daquele negócio automaticamente. Você nem se dá conta de que passou uma tarde inteira estudando, lendo um livro sobre o assunto. Por quê? Porque você é apaixonado por aquilo. Ah, mas eu não vou ser apaixonado por tudo que aparece na minha frente. De fato, não. Mas se você tem uma paixão a qual você se dedica, a qual você estuda com afinco, você melhora a sua capacidade de aprendizagem para todas as outras coisas. Então, essa questão de encontrar uma paixão também é bastante relevante. Tá? Então, ticamos aqui a letra P. Agora nós vamos para a letra Q, que é bem bacana também. A letra Q está sendo usada aqui para sugerir que você questione suposições. Muitas vezes a gente acha alguma coisa, acha que alguma coisa está certa, porque tem alguma suposição por trás que a gente nem se dá conta. E na hora que você questiona essas suposições, você pode mudar a sua forma de encarar alguma coisa lá na frente. Tá? Então, essa é uma dica bem profunda, bem interessante para você prestar atenção. Então, ticamos também a letra Q. A letra R é ótima. A letra R quer dizer o seguinte: descanse. E a figurinha que aparece é mais interessante ainda, porque é uma figurinha de uma pessoa dormindo. Está mais do que provado de que dormir um número suficiente de horas é fundamental para que você aprenda. Tá? Uma pessoa que fica varando madrugada para tentar aprender, ela está se enganando, porque aquele conhecimento ele vai se esvaindo. Ela gasta um tempão tentando colocar aquilo na cabeça dela e boa parte do que ela tentou aprender vai embora rapidinho, porque o cérebro não está em condições de receber aquela informação e não tem tempo de processar essa informação, porque esse processamento, boa parte dele, vai acontecer durante o sono. Então, por favor, descanse. Outra dica, que é uma dica que tem tudo a ver com várias coisas que eu já falei sobre aprendizagem aqui no Mais Aprendizagem, é a que vem na letra S, que é usar repetição espaçada. O uso de repetição espaçada é aquela coisa de você rever o material que você viu agora, logo depois que você estudou, rever de novo no dia seguinte, rever na semana seguinte, rever no mês seguinte, e assim você vai aumentando os tempos de repetição. E com isso, aquela informação ela vai entranhando na sua memória de longo prazo. Então, essa questão da repetição ela já foi bastante falada no Mais Aprendizagem e aqui está reforçada pela letra S do nosso infográfico. Na letra T é sugerido que você futuque com as coisas. Isso mesmo, futucar, mexer, revirar,
importantíssimo para você entender melhor certos mecanismos, certos modelos. E vai bastante ao encontro daquela ideia de encontrar diversão na hora de estudar. Porque na hora que você está futucando, também tem essa coisa de voltar à infância. Quem futuca muito, abre o brinquedo para ver como é que futuca nas coisas dos outros, abre armário para ver o que tem dentro, é criança. E criança se diverte e aprende muito com essas atividades. Então, se você tiver a oportunidade de futucar coisas, de mexer com coisas concretas que tenham a ver com aquilo que você quer aprender, isso é muito bom para a sua capacidade de aprendizagem. A letra U tem a ver com alguma coisa que a gente já falou também. E ela está dizendo o seguinte: desaprenda e reaprenda. Ora, se você se dispõe a questionar as suposições por trás daquilo que você considera sabido, se você está disposto a ouvir mais o que as outras pessoas estão dizendo, então você tem que também estar disposto a trocar um conhecimento antigo que você considerava como certo por um novo conhecimento que, de repente, é melhor porque mudaram as circunstâncias, ou porque se descobriu alguma coisa nova, ou porque faltava alguma informação para você. Então a gente tem que ter essa humildade de sempre estar disposto a desaprender alguma coisa que antes a gente considerava certo e reaprender. Tá? Um exemplo clássico que a gente bate bastante lá no Mais Aprendizagem é o seguinte: as pessoas têm a crença de que a inteligência é uma coisa inata. Né? O fulaninho é inteligente, o outro fulaninho não é tão inteligente assim. E as várias pesquisas da neurociência moderna mostram que as coisas não funcionam bem assim, que o ambiente tem um papel muito grande na definição da inteligência, da capacidade de aprender do indivíduo. Então, isso é uma mudança completa de paradigma. E se você estiver disposto a aceitar esse novo paradigma, você automaticamente está reaprendendo tudo que você sabia sobre a inteligência. A letra V, ela é bastante interessante, requer um pouco de interpretação também. E ela diz assim: esteja vulnerável. Né? E aí mostra um bonequinho ajudando o outro. Então, a ideia de estar vulnerável é a ideia de você não ter medo de perguntar, não ter medo de pedir ajuda a alguém na hora de aprender alguma coisa se você não está conseguindo fazer sozinho. É claro que a gente prega aqui um autodidatismo, no sentido de você ser responsável por buscar os caminhos. Mas às vezes o caminho é perguntar para alguém. Tá? Você tem que ter a atitude de perguntar para alguém ou de pedir ajuda a alguém. Tá? É isso que faz o autodidata. O autodidata não é aquele cara que não precisa de ninguém. O autodidata é aquele que assume a responsabilidade pela sua aprendizagem e vai encontrar o caminho. Isso é aquilo que a gente viu lá na letra A e está bastante relacionado com esse item aí, de ser vulnerável, de pedir ajuda, de perguntar, não ter vergonha de perguntar. Muitas pessoas têm vergonha de fazer perguntas em ambientes públicos e isso é terrível para a aprendizagem. Tá? Então, por favor, abra o seu coração e diga o que você não está conseguindo resolver sozinho e busque ajuda. A letra W é a seguinte: esteja disposto a falhar. Se você não tiver essa disposição de ousar e falhar, você dificilmente vai aprender coisas novas. Principalmente se forem coisas um pouco mais difíceis do que você está acostumado. Se forem coisas realmente novas. Quer dizer, você tem que se desafiar. Você tem que, por exemplo, ir para um país estrangeiro e se ver numa situação em que você tem que falar aquela língua que você está aprendendo no conforto da sua casa. Tá? Você tem que tentar fazer o problema marcado com 3 estrelinhas no seu livro. Você tem que, e pode ser que você falhe, pode ser que você não consiga, mas pode ser que você consiga. Você só vai saber se você tentar. Então, tenha essa disponibilidade, não se sinta diminuído quando você falhar. Quando você falhar, o que você faz? Você reflete sobre os motivos que te levaram a falhar. E aí,
em cima disso, você tem uma maior probabilidade de acertar na próxima vez que você for tentar fazer aquilo. Então, essa foi a letra W. A letra X fala de uma coisa que é bem pouco comentada quando se está falando de aprendizagem, que é a questão do exercício regular. E aqui nós estamos falando, sim, de exercício físico. Tá? Também é outra coisa que já foi provada pela neurociência, que o seu cérebro funciona melhor se você tem algum tipo de atividade física regular. Então, isso aí é um aviso para os nerds de plantão que ficam só estudando, tá? A ideia não é só estudar. Ou então para aquelas pessoas que resolvem ter algum objetivo ambicioso, como passar num concurso concorrido, e aí elas resolvem parar tudo na vida delas só para estudar. Isso é contraproducente. Pelo menos um exercício físico e, inclusive, atividades sociais e tal, quer dizer, algum equilíbrio tem que haver, mesmo que o seu objetivo seja bem ambicioso. Tá? Essas coisas não atrapalham, pelo contrário, elas ajudam. Então, por favor, levante da sua escrivaninha e faça exercícios regularmente. Isso vai te ajudar a aprender melhor. A letra Y é o yield, né? E tem do lado uma plaquinha escrito slow down. A melhor tradução para esse conjunto que eu consigo dar é a seguinte: segure a sua onda, vai um pouco mais devagar. Tá? Às vezes, a pessoa não respeita o tempo natural da aprendizagem dela. Ela fica frustrada no primeiro dia e desiste. Ou então, ela fica querendo estudar 12 horas por dia e isso não funciona. Tá? O cérebro não aguenta. Tá? Isso não é um defeito seu. Isso é como o nosso cérebro é constituído. Então segura sua onda, vai devagar, que o devagar e sempre é mais eficiente do que você sair correndo, atropelando tudo, tentando aprender um monte de coisas ao mesmo tempo. Tá? Isso também é um conselho muito interessante para aquelas pessoas que fazem 15 cursos ao mesmo tempo. Né? Faz curso de pintura, faz curso de filosofia, faz algum treinamento no trabalho e por aí vai. Inglês, espanhol, francês. Calma, faz primeiro o inglês. Depois que você estiver tranquilo com o inglês, faz o espanhol. Não precisa ser tudo ao mesmo tempo. E, além disso, atrapalha a sua vida. Tá? Então, esse é um outro conselho bem interessante desse nosso infográfico que já está acabando, porque nós chegamos na letra Z de zigue-zague. O que quer dizer esse zigue-zague aqui? Quer dizer o seguinte: a aprendizagem não é um processo linear. É um processo em que você vai um pouquinho aqui, vai um pouquinho ali, vai para um lado, vai para o outro, erra um pouquinho, acerta. Um dia você consegue estudar bem, produzir bem, no outro dia você já não consegue. Num dia você resolve uma lista de exercícios enorme em pouco tempo, no outro dia você empaca no primeiro exercício e as coisas parecem que não funcionam. Tá? Então, respeitar isso também, essa aprendizagem não linear, que é a natureza dela mesmo. Tá? Não espere que ontem você acertou, então hoje você vai acertar aquilo e mais alguma coisa. Não, pode ser que você tenha algum recuo, porque, sei lá, está cansado, ou porque é assim mesmo, porque esqueceu alguma coisa, porque a gente não consegue reter 100% do que estuda. Tá? Isso é uma coisa bem interessante, aliás, essa coisa do esquecimento. As pessoas brigam muito com o esquecimento, principalmente em estudo de línguas eu vejo muito isso. A pessoa estuda lá um determinado vocabulário, né? E naturalmente algumas palavras elas são esquecidas. E aí quando ela se dá conta de, puxa, eu já vi essa palavra, mas não lembro e tal, que chato, não estou aprendendo. Mas isso é absolutamente natural. É estimado que você precisa ter um contato com uma determinada palavra em diferentes contextos pelo menos 10 vezes antes que aquela palavra realmente faça parte do seu vocabulário. Então, isso aí foi só para dar um exemplo dessa questão da aprendizagem ser um processo não linear, tá? Principalmente por causa dessa coisa do esquecimento. Que o esquecimento acontece, não tem como evitar, é assim que o nosso cérebro funciona, tá? E o esquecimento é até um mecanismo de proteção.
E você tem que lidar com isso da melhor maneira. Uma maneira interessante, a gente já viu lá na letra S, que é usar repetição espaçada. Que isso vai reforçando a sua memória e vai aumentando a porcentagem de coisas que você consegue reter. Que nunca vai ser 100%, tá? Isso é absolutamente normal. Então, esse foi o final do infográfico. Eu queria chamar a atenção aqui, que esse infográfico vem desta fonte. E eu gostaria de encerrar essa videoaula perguntando para você o que você achou dessa discussão desse infográfico, tá? Eu poderia ter criado um infográfico similar em português, mas eu achei que seria mais rápido e passaria mais rápido a informação para você se eu simplesmente pegasse o infográfico e fizesse uma meia tradução discutindo cada sugestão dessa. Porque eu achei que ele tem tanto a ver, mas tanto a ver com a nossa proposta aqui no Mais Aprendizagem, que valia a pena publicar essa aula o mais rápido possível. Então eu queria encerrar essa videoaula pedindo que você deixe um comentário embaixo do vídeo, de preferência lá no nosso blog, o maisaprendizagem.com.br, principalmente me respondendo o seguinte: o que você achou desse formato de videoaula? Você acha que vale mais a pena trazer esses infográficos sobre aprendizagem lá do exterior? E por quê? Tá? Por que você acha que vale a pena ou por que você acha que não vale a pena? Certo? Estou esperando o seu comentário e até a próxima videoaula. Tchau!